Essa semana eu ouvi uma história, achei super interessante, resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Uma fábrica de pasta de dente gigantesca, uma multinacional, uma das maiores do mercado, estava tendo problemas com seus clientes, tendo prejuízos atrás de prejuízos, porque estava entregando as caixas de pasta de dente, mas elas estavam indo vazias. Os clientes estavam devolvendo, tendo um desgaste e o problema só se agravando, ficando cada vez mais frequente. E aí o presidente da empresa resolveu convocar toda a diretoria para uma reunião emergencial. E lá eles decidiram contratar uma consultoria. A empresa foi na fábrica, fez um levantamento de todos os equipamentos e aí desenvolveu um relatório, mais de 100 páginas, dando diagnóstico e dando uma sugestão, propondo uma solução. A solução era implementar na linha de produção um scanner, um laser que identificaria se na caixa, dentro da caixinha de papelão, tinha ou não tinha o tubo de pasta de dente. A diretoria, junto com a presidência, aprovou a solução da consultoria, mandaram fabricar essa máquina, esse equipamento lá na Alemanha, trouxeram o equipamento, instalaram o equipamento, gastaram milhões com isso, mas solucionaram o problema. 6 meses depois, o presidente pediu um relatório dos dados da fábrica para ver como é que estava, se ainda estava tendo esse tipo de problema. Não tinha mais nada, tinha solucionado 100% dessas ocorrências. E aí ele marcou uma reunião com toda a comitiva, vamos fazer dar uma volta na planta industrial. E aí chegando lá, onde era para a máquina estar funcionando, a máquina estava parada. Aí ele: rapaz, como é que pode? Essa máquina é tão importante para a nossa produção, ela solucionou um problema que estava nos custando milhões e milhões, a gente investiu tanto nisso daqui, como é que essa máquina pode estar parada? Aí chamaram um operador lá para conversar e disse: não, doutor, essa máquina aqui a gente só ligou na primeira semana, depois a gente desligou porque a bicha dava muito problema, muito complicada, aí tinha que chamar um cara lá da Alemanha para vir ajeitar ela, e não deu certo não, a gente desligou. Rapaz, e como é que pode? Porque eu pedi ontem um relatório de satisfação e a gente não tem mais tido aquele problema de enviar nenhuma caixinha de pasta de dente sem um tubo dentro. Não, doutor, lá no final da linha de produção a gente colocou um ventilador, e aí o ventilador fica assoprando as caixinhas que estão sem nada, que estão vazias, sai da linha de produção. Por que eu estou contando essa história para vocês? Para diferenciar valor de preço. Ambas as soluções têm o mesmo valor agregado para a fábrica. Ambas entregam a mesma solução. Só que em termos de preço, elas são completamente distintas. Você não pode comparar o preço de um ventilador com o preço da solução de uma máquina importada da Alemanha, com scanner, com consultoria, com toda a sofisticação do mundo, mas ambas entregavam o mesmo resultado. Eu gravei um vídeo semana passada, vou deixar bem aqui um card para quem quiser assistir, que faz uma analogia com a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, para quem não sabe, traz uma hierarquização das necessidades humanas, e eu gravei um vídeo falando sobre a hierarquização das necessidades do negócio. No segundo patamar dessa pirâmide, traz o lucro. Então, eu fiz essa introdução falando sobre a pasta de dente, porque eu queria conversar com vocês sobre preço. O processo de precificação da empresa é muito importante para que você não tenha lucros muito baixos ou até negativos e nem margens de lucro muito alta que inviabilize você de concretizar as vendas. Então você precisa ter um processo para a elaboração do seu preço que seja muito racional, muito organizado, muito enxuto, para que você chegue em preços corretos. O mercado hoje é muito competitivo. Se você tiver preços muito altos, você está fora, você não vai realizar a venda. E se você tiver preços muito baixos, pode ser que você esteja tendo prejuízo e você não sabe. Então eu desenvolvi uma planilha que calcula toda Na verdade, essa planilha eu desenvolvi ela há muito tempo, quando eu estava ajudando uma empresa a fazer a formação de seus preços para uma loja de sorvetes, uma sorveteria. E eu adaptei, fiz algumas alterações, algumas atualizações, e eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Vamos para a tela do meu computador.
Bem, pessoal, essa aqui é a planilha. Eu já comentei com vocês sobre a diferenciação de preço e valor, mas queria só colocar mais uma observação. Enquanto que valor está muito associado a uma questão qualitativa, o preço está associado a uma questão quantitativa. Então, o intuito da planilha é a gente chegar em um número, tá? Quem quiser a planilha, não sei se eu já cheguei a comentar, mas quem quiser a planilha, deixa aqui embaixo um comentário com o seu e-mail que eu envio para vocês sem problemas. Como eu já disse, essa planilha eu desenvolvi ela já tem uns 2 anos, quando eu estava ajudando uma empresa de doces, de sorvetes, a formar os seus preços, mas eu dei uma atualizada nela. Mas bem, vamos lá. Nessa primeira aba, onde você vai colocar o investimento inicial da sua empresa. Basicamente, ela é uma aba que vai dar inputs, né, para a planilha. É uma aba de dados. Então você vai colocar tudo que você comprou. Aqui tem uma categorização, não é tão necessária, era mais para a gente se organizar lá na época. Quantidades, valor unitário e o valor total. Certo? Na segunda aba, também é uma aba só de dados. Aqui você vai colocar os seus custos fixos mensais. Aqui tinha o prolabore dos sócios, salários de funcionários em encargos, refeição de funcionários, folguista, aluguel na máquina do cartão, despesas bancárias, aluguel, condomínio IPTU, manutenção, enfim. Aqui são os custos que a empresa tinha na época. Aqui você também vai preencher apenas para dar dados para a sua planilha. Você vai colocar ingredientes, e aí que é interessante o seguinte: cada vez que você comprar um desses ingredientes na sua empresa, você precisa atualizar o valor unitário. Por exemplo, quando você compra uma bandeja com 30 ovos, 30 unidades de ovos a R$19,39, o valor unitário do ovo se torna 64 centavos. Se eu for no supermercado hoje e comprar essa bandeja por R$21, eu já vou ter 70 centavos por ovos. Se eu for lá no supermercado hoje e comprar o leite condensado, que é 395 gramas, por R$3,80, ele já vai alterar o valor unitário do meu produto. Então, sempre que você fizer uma compra na sua empresa, você precisa atualizar essa planilha. Sempre que você tiver um reajuste, por exemplo, no salário dos seus funcionários, você precisa atualizar essa planilha. Ou no aluguel, enfim. Ou você vai ter uma verba, vai disponibilizar uma verba maior para a questão do marketing. Certo? Então, por que é importante também colocar esses investimentos iniciais na primeira aba? Porque aqui em custos fixos vai ter um valor de depreciação que está associado ao investimento inicial. Por exemplo, aqui está 770. Eu vou aumentar algum item aqui absurdamente, só para, por exemplo, aqui que é 11 mil, que era a compra do quiosque. Eu vou colocar tá 100 mil. Aqueles 770 de depreciação se tornaram 2.253. Porque esse quiosque vai depreciar, vai precisar de manutenções, então nos custos mensais já vai levar em consideração a reposição desse investimento inicial. Mas eu vou voltar aqui para o que era antes, os 11 mil, e aqui vai voltar para os 770. Então, beleza. Essas 4 primeiras abas, ainda não comentei sobre essa última, mas essas 4 primeiras abas, elas são meramente banco de dados para formação do preço. A formação do preço está lá na frente. E as receitas aqui, eu vou abrir só essa brownie de sorvete aqui, por exemplo. Aqui você vai ter quanto que você vai pegar de farinha, quanto vai pegar de açúcar, de ovo, margarina, achocolatado. Esse peso real aqui era para ver a perda, porque existe uma perda. Os produtos, na hora que eles iam para cocção, eles reduziam, enfim, eu não entendo, mas você botava 2 kg na panela, saía 1,5 kg. E aí você consegue calcular realmente o valor, os custos que você teria a partir desse rendimento. Mas eu não vou entrar nas receitas,
porque não é o intuito do vídeo, e a gente vai se ater principalmente a essa aba de preço, que é onde realmente a gente faz a precificação. Vamos lá. Então eu vou abrir aqui a tabela de sundaes, e dentro de sundaes eu vou abrir a tabela de sorvete de baunilha com brownie e calda de chocolate. Beleza, então aqui eu tenho a formação desse meu primeiro produto. O que é que eu faço para fazer essa formação desse preço? Eu coloquei todos os ingredientes, sorvete de baunilha, e aqui você pode ver que é uma lista. Essa lista está puxando de onde? Essa lista ela é puxando dos ingredientes. Então, vou voltar lá no preço. Quando eu escolho aqui, observem o preço. Está R$ 1,67. O sorvete de baunilha contribui com a formação do preço aqui em R$ 1,67, porque é 120 gramas dele a 0,014 reais, ou seja, 1,4 centavos por grama, e totalizando R$ 1,67 de sorvete de baunilha por porção. Então, se eu alterar de sorvete de baunilha para sorvete de creme cheese, já alterou, ele é um pouquinho mais caro. Se eu alterar sorvete de creme cheese para sorvete de morango com hibisco, já é bem mais caro, vai para R$ 2,40, por exemplo. Mas vamos voltar lá para o baunilha, porque esse sundae aqui ele é de baunilha. Beleza, baunilha. Então, eu coloco todos os ingredientes, coloco as quantidades, a planilha puxa automaticamente os valores unitários, o preço de custo do meu produto, e eu tenho inclusive aqui uma porcentagem de quanto que aquele produto representa em relação ao preço total do produto em si, né? Do sorvete de baunilha com brownie e calda de chocolate. Quanto aquele insumo representa na formação total. Por exemplo, esse sorvete de baunilha com brownie e calda de chocolate, quase 50% dele, né? 45% dele é o preço do sorvete de baunilha. Por que é interessante essa coluna? Que eu, como empresário, como dono da sorveteria, preciso ter muita atenção com esse sorvete, porque qualquer variação nele vai impactar bastante na minha margem de lucro, vai impactar bastante no preço final do meu produto. Já se variar a calda de chocolate, ela tem impacto aí de 7%, ela não é tão significativa assim, ok? E aí assim, esse é o meu preço de custo. Eu ainda não coloquei os meus custos fixos aí. Como é que eu trabalho? Eu coloco um preço de venda. E aí eu tenho aqui uma porcentagem do meu preço em relação ao preço de venda. O pessoal que estava trabalhando comigo aqui nessa formação de preços tinha uma métrica. O preço de custo não poderia ser superior a 33% do preço de venda. Vou fazer uma alteração aqui. Vou colocar, por exemplo, 200 gramas de sorvete, que vai aumentar bastante. Ainda ficou abaixo de 33. Então, vou colocar 2 brownies. Opa! Ficou maior do que 33%. Então, eu precisaria aumentar o meu preço de venda para que a minha porcentagem, o meu peso do meu preço de custo para esse produto mantivesse a métrica de menor ou igual a 33%. Mas eu vou dar um Ctrl Z para voltar para 15, Ctrl Z voltar para 1, Ctrl Z voltar para 120. Então a gente fez isso para todos os produtos. Eu abri essa daqui justamente para mostrar que em alguns produtos a gente aceitou, porque o preço já estava muito elevado. Então, por exemplo, o sundae de baunilha funcional com brownie e calda de caramelo funcional é um produto que me dá uma margem de lucro inferior ao
sundae de baunilha funcional com farofa funcional e calda. E eles competem com o mesmo consumidor. É aquele consumidor que está preocupado com uma alimentação um pouco mais saudável. E um sorvete funcional e tal. Alguns deles eram sem glúten, brownie fit, essas coisas. Então, eu como empreendedor precisava colocar publicidades que chamassem a atenção do meu consumidor para consumir esse primeiro item. Porque a margem de lucro minha nesse produto era maior do que a margem de lucro nesse outro produto. Não vou mais entrar em detalhes aqui e já vou passar para as próximas duas abas. Nessa aba resumo, você vai ter o total das despesas fixas. Eu não sei nem se na aba despesas fixas a gente tem isso, não tem. Você só vai ter o resumo, investimento inicial também você não vai ter, porque você pode estar sempre preenchendo, você sempre pode estar criando novas linhas. Então a gente tem para essa situação R$ 15.914,01 para pagar todo mês. O ticket médio, ou seja, o valor médio dos meus produtos é R$ 14,38. Se eu pegar todos os meus produtos aqui, você vê que alguns a gente desrespeitou a métrica, mas tendo a consciência que estava desrespeitando. Por que a gente desrespeitou? Porque a gente fez um benchmarking com o mercado e a gente viu que para esses produtos o consumidor não aceitava um preço superior a esse. Então não adiantava eu colocar um sorvete de R$ 21, acho que nem 20 passa, exatamente, R$ 21 que o consumidor não iria comprar. Então eu precisava aceitar uma margem de lucro menor, conscientemente, mas preservando, lembrando lá da pirâmide de Maslow para os negócios, preservando o meu patamar número 1, que era o patamar de vendas. Então o ticket médio dos meus produtos aqui é R$ 14,38. O meu custo médio de produção deles é R$ 4,47. E o meu ponto de equilíbrio é 1.605. Então eu precisava vender 1.605 produtos, fazendo essa conta com o ticket médio, para atingir o meu break-even, para não sair no prejuízo. Ou seja, isso me dava uma média, uma meta de 54 vendas por dia. Essa sorveteria nasceu com essa meta. A gente precisa vender 54 sorvetes por dia. Estava um faturamento de 23 mil e aqui só o dado lá do investimento inicial. À medida que você for alterando alguma coisa aqui, ó, tem 30 mil de capital de giro. Colocar 40 mil de capital de giro, aqui vai alterar. Mas eu vou manter os 30 mil e deixar os 46. Vamos para simulação. Aqui é super interessante, porque aqui eu coloquei como simulação, mas na verdade pode ser encarado como uma planilha de acompanhamento. Você tem aqui o cardápio da sorveteria, os preços de cardápio da sorveteria, as margens de lucro de cada produto. Então você tem produtos que têm uma margem de lucro muito boa e produtos que você tem uma margem de lucro bem inferior. E aí você coloca aqui, eu preenchi esses valores 100% aleatório. Coloquei aqui, posso colocar 182, 164, eu vou colocando aqui valores. Você vai colocar os valores que você vendeu no mês, ele vai calcular o valor total com cada produto. O lucro, por que tem esse asterisco? Porque aqui não é exatamente o lucro, é o lucro operacional, é tirando apenas os custos de produção. Falta retirar os custos fixos e os impostos. Então eu tenho aqui um total de faturamento de R$ 34 mil. Tenho 23 mil que fica tirando os custos de produção. Tenho 15 mil de custos fixos, que é os mesmos 15 mil que a gente encontrou aqui, que a gente colocou aqui. E tenho R$ 3.432 de impostos, resultando num valor de lucro líquido mesmo de R$ 4.334,81.
Pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Quem quiser essa planilha, mais uma vez, coloca aqui embaixo o seu e-mail nos comentários, que eu envio com o maior prazer. Até a próxima.